Começamos mais uma análise para comigo e Eduardo analisar a entrevista do Tite após o jogo contra o Grêmio, que aconteceu na quinta-feira. Ontem, sexta-feira, eu fiz análise do jogo. Hoje eu venho com a entrevista pontuando algumas falas do Tite, algumas frases que ele disse e analisando sobre isso. Vamos começar com Vamos começar pela primeira fala dele. É um grupo de trabalho. Quando ele fala, quando foi perguntado sobre o trabalho do grupo, que saiu muitos jogadores para a seleção brasileira, além de ter machucado jogadores, ele falou que é um grupo de trabalho que começa do torcedor ao presidente. O torcedor que incentivou, apoiou o time nesse jogo, foi importantíssimo para o Flamengo chegar nessa vitória. E também do presidente, que deu todo apoio e incentivo ao time continuar nessa missão. Foi falar também sobre o Luiz Araújo, aí falou assim: Luiz temos como titular. Como eu já disse ontem na análise, que para mim Luiz Araújo é um talismã. É como o Caio Ribeiro, que jogava no Flamengo, arrebentava no jogo, entrava, resolvia o Flamengo. Luiz Araújo está sendo esse cara assim, que entra e está fazendo bons jogos entrando. Como titular, eu não vejo ele de começar no início do jogo render bem. Ali foi uma circunstância, ele entrou e graças a Deus foi bem nas suas finalizações. Outra fala do Tite sobre o calendário: deixa o dinheiro de lado e preserva a saúde. Pelo que eu entendi, tinha o Campeonato Carioca, o Campeonato Estaduais. Poderia, acho, dissolver esse campeonato pelo ano e começar o brasileiro desde o início do ano. Eu também concordo com essa ideia. Acho que o brasileiro tinha que começar desde janeiro, dando mais espaço, e nos tempos vagos, durante a semana, nos tempos livres durante a semana, e encaixando esse estadual. Então acho que antigamente era disputado, acabava no final do ano, no tempo de Zico. Hoje em dia quer fazer no início do ano. Acho que tinha como fazer um campeonato à parte, já que os campeonatos estaduais não são fortes pelo Brasil todo. Então tem que achar solução para que os jogadores joguem menos ou despreze um campeonato ou outro. Na Inglaterra, tem campeonato na Inglaterra, Copas que são disputadas, que os times europeus usam, os times ingleses usam todo o time reserva. Então eu creio que poderia ser algo parecido, mas vamos ver. Isso aí é um debate antigo e longo que cabe somente a quem organiza, que é a CBF, achar uma solução. Vamos lá. Outra pergunta sobre a enchente do Rio Grande do Sul, se atrapalhou o Campeonato Brasileiro. O Tite respondeu: o campeonato descalibrado. É um campeonato que perdeu o rumo por causa disso. Acho que foi uma coisa fora da curva, ninguém imaginava uma coisa dessa. Então foi algo da natureza que parou por algumas rodadas. Eu creio que os jogos que tinham que ser parados era do Grêmio e do Internacional e do Juventude, não do Brasil todo. Mas foi uma semana só, então 1 ou 2 semanas que ficava paralisado, mas prejudica porque incha mais o campeonato. Mas foi a solução, ninguém esperava uma situação dessa, então foi uma escolha rápida, sem muito o que analisar, mas sim futuramente analisar questão de natureza, de coisa inesperada que aconteça, achar uma solução rápida com esse exemplo que está acontecendo hoje. Então serve de exemplo para o futuro.
Tite foi questionado se a mudança teve efeito no jogo. Ele falou uma coisa interessante que eu anotei aqui: tem que produzir quem está em campo. Então, a questão do Gerson, se ele mudou de posição e deu certo, ele falou, não, o jogador tem que produzir em campo, independente de quem entra ou não. Então, não é uma mudança que vai fazer o Flamengo ganhar o jogo, mas sim quem está em campo produzir para ter um resultado. Então, concordo com ele, o jogador também tem que estar sempre produzindo para ter manter a liderança em auge dos jogos. A qualidade técnica do Flamengo, com os jogadores que estão no Flamengo hoje, sem ser os que estão machucados e os que estão na seleção, ainda deixa o Flamengo no alto nível de futebol. Se você colocar Gerson, Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro, o Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, o Rossi, são jogadores com uma experiência que vai render muito pro elenco. Então o Flamengo ganha. E tem os meninos que estão arrebentando. O Flamengo sempre gastou muito na sua base. Com Lohan, Igor Jesus infelizmente machucou, o Wesley, o Vitor Hugo, que entrou no final do jogo, tem o Matheus Gonçalves, que está sem oportunidade, o Everton Araújo, que eu achei que entrou muito bem nesse jogo, jogou poucos minutos, mas mostrou que é um volante que sabe o jogo, que corre bastante, que corre atrás do marcador, que ainda rouba a bola. Então me impressionou muito esse jogador. Então o Flamengo está mesclando entre a juventude e a experiência. Outra questão foi a questão das mudanças que está certo. Foi perguntar se no próximo jogo Tite vai utilizar a tática. Falou sim, o campo fala. Mas depois na frente ele respondeu outra pergunta. Ele falou assim: poderia ter dado certo, deu certo, mas se começasse com esse time, de repente não daria certo. Então foi uma circunstância que deu certo e muito certo o Flamengo. Gerson como volante, Luiz Araújo como ponta. Ele não deixou claro que vai utilizar essa posição, mas falou que deu certo e gostou do resultado que deu em campo. Foi perguntado sobre esses jogadores que entraram, que jogaram bem, o Léo Ortiz com um falso volante, o Léo Pereira na lateral esquerdo, o Luiz Araújo, o Bruno Henrique entrou no lugar de Cebolinha. Falou que entrar com 12, com mais jogadores. Lohan, que está fazendo o papel do Arrascaeta. Então ele falou que se pudesse escalar mais jogadores como titular, poderia. Mas já deixa a gente lembrado que ele já tem os 11 titulares, que é o Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Esses são os 11 titulares e os outros vão entrar de acordo com que o time for necessitando, com machucado, seleção, nessas oportunidades que vai entrando os outros jogadores. Ele falou que o nível está bem alto. Gerson está arrebentando de campo. Ele falou que Gerson ali pela ponta direita. Por isso que eu falei na anterior do Luiz Araújo, Gerson como volante. Tite gostou do Gerson ali, eu também gosto muito, acho que é a posição dele, ele não se preocupa tanto na questão de marcação. Ele já não é um velocista de dar um tapa na frente e sair na frente, mas é um cara que organiza o time ali no meio campo. Ele é um líder, sabe posicionar bem, tem um toque refinado, tem visão de jogo, tem ainda habilidade. Ele ainda não conseguiu colocar em jogo essa habilidade que ele tem do Tibre, mas com o passar dos tempos acho que ele vai se adaptando e vai conseguindo achar as melhores jogadas. Então o Gerson é sensacional nessa posição ali onde está jogando e não como volante. Alguns jogos ele pode atuar ali, como ele é conhecido Coimbra. Então
ele foi achado, foi pro Flamengo e ganhou esse apelido por causa disso, por jogar em várias situações. Outra fala dele que eu achei muito interessante foi: obrigado, Léo Pereira e Léo Ortiz. Esse agradecimento que os dois saiu da posição dele e fizeram outra posição. Ele falou que quando foi conversar com o Léo Pereira, ele topou na hora, nem que deixou ele acabar de falar, tô aí pro técnico que vier, porque tem jogador que não gosta de mudar de posição. E o Léo Pereira aceitou de primeira. O Léo Ortiz também na conversa falou: ó, só não tô adaptado, já joguei muito nessa posição, vou me perder um pouco. E no jogo eu vi isso, ele dando alguns espaços. Se tivesse o Grêmio com camisa 10 talentoso, ele ia se perder na marcação, mas durante o jogo ele vai achando a posição dele. A questão agora é ter uma sequência, eu acho que vai conseguir ter essa sequência e se adaptar nessa nova função por enquanto. E quando ele disputa a vaga com Fabrício Bruno. E a última para finalizar, que ele falou: o clube é fundamental na questão do título disputa de brasileiro, mas ele tem sua ressalva. Está no seu quadro nas últimas rodadas. Eu concordo com ele, também estiver ali entre os líderes nas últimas 10 rodadas, é ali que o Flamengo pode ganhar. Claro que a gente esperamos ser campeão como foi com o Jorge Jesus, com vários pontos na frente do segundo adversário, mas isso aí é circunstância, jogo a jogo, e no final nós vamos ver se o Flamengo vai ganhar com 3 rodadas de antecedência, 4 rodadas. Por enquanto o Flamengo está excelente, já é líder, então vamos jogo a jogo, aumentando a distância em relação aos outros. Essa é a minha análise de hoje. Até amanhã com o pré-jogo Flamengo e Atlético Paranaense. Até mais.